dia, graça e paz, 26º dia dos 40 dias de jejum e oração. E a gente, nessa semana, nós estamos falando de um período de restauração, de reconstrução, de renovo para a nossa vida. A gente tem sido ministrado durante um bom tempo sobre coisas da nossa vida que a gente precisou colocar para fora, e hoje, nessa semana, aliás, a gente está pensando um pouco sobre essa reconstrução, porque esse é o motivo da limpeza, a reconstrução. E a gente vai pensar num momento da história de Israel bem interessante, bem legal, onde o profeta Ageu, lá no seu livro, ele vai relatando como é que foi esse momento de reconstrução do templo de Jerusalém. A gente falou um pouquinho antes sobre a reconstrução do muro, como Neemias foi coordenando tudo isso, e essa reconstrução do templo, ela aconteceu antes da reconstrução dos muros, mas teve alguns problemas. Parece que no meio do caminho, né, o povo começou a dar uma vacilada, começou a deixar de lado esse negócio de reconstrução. Às vezes a gente acha que os processos de Deus são muito longos, né? E a gente acaba ficando ansioso, impaciente, a gente quer pegar alguns atalhos. E Deus então dá uma puxada de orelha no povo. Olha que interessante. Aqui no livro de Ageu, capítulo 1, verso 5. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem água, mas não se satisfazem. Vocês usam roupas, mas não se aquecem, né? E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Quer dizer, as pessoas estavam trabalhando, vivendo, fazendo as coisas, mas por que haviam deixado de lado? Não estavam mais priorizando a construção do templo, né, que era um projeto de Deus. Então eles começaram a ver que não estava dando em nada todo o trabalho deles. E aí Deus traz à tona, através da palavra do profeta, o motivo disso acontecer. Primeiro, Deus vai alinhar aqui a vontade do povo com a sua vontade. E esse momento de restauração é importante. Alinhar a sua vontade com a de Deus, para que você faça a vontade de Deus, não a sua. Olha só, no versículo 8 de Ageu capítulo 1. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Ele continua no verso 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para cada eu dissipei como um sopro. Deus está dizendo, vocês com essa prioridade errada, né, não vão chegar a lugar nenhum. É importante realinhar a vontade, o empenho, o trabalho de vocês com aquilo que eu quero realizar. E Deus fala, por que eu fiz isso? Ele pergunta e ele mesmo responde. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Deus quer que você priorize o templo. E o templo hoje não é um prédio. O templo hoje é o teu corpo. Você é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Naquela época, no Antigo Testamento, o templo era uma referência, um momento de conexão com Deus. Mas hoje, o templo sou eu, é você. E Deus está falando que é tempo da gente restaurar o templo, né? Não permitir que vícios, fortalezas, mentiras, coisas do passado prejudiquem a nossa relação com Deus. Então, você precisa priorizar a restauração do templo. Você não vai chegar a lugar nenhum enquanto você não priorizar isso. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que terminar a faculdade. Eu estou nesse projeto A ou B.
Deus está dizendo, você vai trabalhar e não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa priorizar a restauração do templo. E é nesse momento que Deus, então, convoca, através de Ageu, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, para que liderassem, para que motivasse o povo nesse processo de reconstrução, para que retomasse, priorizassem isso, porque era isso que Deus queria. Olha só aqui, ainda no capítulo 1, verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem para o povo. Eu estou com vocês. Deus está falando, é o meu projeto, eu quero que isso aconteça, é nisso que eu quero que vocês se envolvam, porque eu estou com vocês. Assim o Senhor encorajou o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué para que começassem a trabalhar no templo. E sabe o que é interessante? Quando eles começam a fazer isso, é óbvio que vem o desânimo, vem as lutas, as dificuldades, as barreiras, mas em todo o processo, você vai ver isso lá no capítulo 2, Deus vai animando, fiquem firme aí, fica firme Zorobabel, fica firme aí Josué, povo de Deus, fica todo mundo firme, porque a gente vai terminar esse templo para a glória do nome do Senhor. E Deus, ainda nesse processo, ele faz uma promessa muito legal. Está lá no capítulo 2, verso 9, ele fala: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Deus está dizendo que aquilo que ele quer fazer na tua vida nesse momento vai ser muito maior e muito melhor do que aquilo que você já viveu no outro templo. Então, é um tempo de restauração, um tempo de conserto, de renovo, de terminar as coisas de Deus. Você vai ser tentado a abortar tudo isso. Algumas coisas Deus começou a fazer na tua vida através do jejum, mas não pare, não desanime, continua firme. E creia que Deus está com você. Ele é o maior interessado na reconstrução do templo, na reedificação, no conserto de tudo isso, porque ele é glorificado quando essas coisas acontecem. E olha só, capítulo 2, verso 18. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Que promessa maravilhosa, que coisa tremenda quando a gente vê o Senhor agindo e prometendo, Deus endossando o trabalho. E talvez você, como povo de Israel, também no meio do caminho começa a se deparar com a vontade da carne, com as dificuldades, com as lutas do cotidiano. Paulo também passou por isso. Deixa eu terminar com um texto que está lá em Romanos capítulo 7, verso 15 em diante, para você entender que essa luta é de todo ser humano, mas você precisa ouvir a palavra de Deus e deixar ele animar o teu coração. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Verso 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, já não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo o realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Deus está dizendo, você vai ter luta, contra a tua carne. A carne não quer que o templo seja restaurado, nada disso. Mas é importante você ficar firme para que a glória da segunda casa seja maior do que da primeira. Você precisa perseverar. Creia que Deus está nesse negócio, ele vai te animando no meio do caminho, usando a igreja, usando um discipulado, usando um grupo nas casas, usando as celebrações. É assim que a gente continua a nossa jornada.
Deus tem muito mais, Ele tem promessa de bênção, mas precisa passar pela restauração. Deus te abençoe e deixa Deus aí fazer aquilo que está no coração dele na tua vida.